A história do cinema passado a limpo. Meus caros amigos, hoje nós estamos aqui com uma coisa muito importante que mudou muito, que mudou a história do cinema, mexeu muito com a história do cinema. Vou contar uma coisa para vocês agora. Em 1910, um alemão chegou nos Estados Unidos querendo montar uma loja de roupas. Chamava-se Karl Lely. E enquanto ele procurava um lugar, um cômodo vazio, para montar sua loja de roupa, passou em frente ao cinema e viu aquela imensa fila de pessoas querendo entrar no cinema. E depois ele pensou melhor, falou assim, deixa eu dar uma olhada novamente em outros cinemas. E percorrendo a cidade, começou a ver os outros cinemas, que aquelas filas e filas de gente em frente ao cinema, querendo entrar no cinema. Então ele decidiu, em vez dele montar um cinema, em vez dele montar uma loja de roupa, vou produzir filmes. Vou começar a produzir filmes. Então ele procurou, com o dinheiro que ele tinha, não era uma fortuna, mas tinha uma quantia razoável, ele andou comprando os equipamentos. Comprou assim, não pagando totalmente, mas ficou devendo alguma coisa e tal, mas já tinha os equipamentos. Chamou alguns técnicos, algumas pessoas que sabiam lidar com aquilo, vão produzir filmes. E começou a produzir filmes. Né? Primeiro filme ele produziu um filme sobre índios, uma espécie de documentário. Depois ele veio caminhando. Um dia ele ele queria pôr um nome na empresa de filme dele. Então um dia ele viu passando no escritório dele, viu passando uma carroça, distribuidor de leite, e estava escrito assim na coisa da carroça, Universal Milks, ou seria Leites Universal. Então ele falou, olha que nome bonito para pôr na minha empresa de cinema. Colocou o nome na empresa de cinema dele, Universal Pictures. Daí ele fez uma imensidade de filmes. Ele foi um dos primeiros produtores a tirar o cinema de dentro do estúdio, dos palcos, lá do palco fechado, e trazer o cinema para o ar livre. Ele tem um filme de 1922 chamado Corcunda de Notre Dame, que hoje o filme está colocado como um dos grandes marcos da história do cinema. Em 1922 ele já ocupou 3.500 pessoas para fazer esse filme, um filme maravilhoso, baseado naquele romance do Victor Hugo, sobre aquele corcunda que se apaixona pela cigana Esmeralda, e no fim acontece todas aquelas tragédias terríveis, e mostra toda aquela pobreza imensa de Paris na época, do que vivia o corcunda lá, que é 1500 e pouco. E enfim, depois ele veio caminhando. Mas já em 1936, vocês sabem que em 1929 houve uma quebra da Bolsa em Nova York. Os Estados Unidos ficou assim numa situação econômica terrível. Muita nota promissória, muito cheque, mas na hora de cobrir essas notas promissórias, cobrir esses cheques, precisava de dinheiro, e dinheiro ninguém tinha. Então o país foi à bancarrota. E também as empresas do cinema deram aquela balada violenta. O povo não tinha dinheiro para ir no cinema. Apesar que era 20 centavos o ingresso na época. 20 centavos, mas 20 centavos eu ia comprava pão para comer, porque também as padarias estavam atravessando um sufoco danado. E daí o que aconteceu? Ele falou, nós precisamos fazer alguma coisa para arrastar o povo para o cinema. E em 1929, os jornais começaram a publicar duas histórias em quadrinhos maravilhosas. Uma história em quadrinho é o Tarzan, o personagem Tarzan, do Edgar Rice Burroughs, foi transferido para quadrinhos por um genial desenhista chamado Harold Foster. Então Harold Foster começou a publicar, desenhar aquela história do Tarzan. Foi um sucesso imenso. Vendia os jornais por causa da história em quadrinho. E também no mesmo ano, talvez em novembro de 1929, saiu um personagem que voava pelas estrelas lá, Buck Rogers. Buck Rogers no século 25. Olha, essas duas histórias em quadrinho alavancaram a venda dos jornais. Que é um povo com fome, um povo sem serviço, um povo numa depressão terrível, precisa ter fantasias. E essas fantasias embalaram essas pessoas. E então o King Features Syndicate, o William Randolph Hearst, que era dono de 25 jornais, 3 emissoras de rádio e mais de 30 revistas, ele viu aquele sucesso imenso naquele herói galáctico, aquele herói interplanetário que saía publicado nos jornais concorrentes. Falou, então precisa publicar também um herói
que seja assim, que viaje pelas estrelas, vai em outros planetas, tudo isso, para alavancar a venda dos meus jornais. Então ele criou um concurso, que aquele que desenhista que apresentasse uma história em quadrinhos, assim, sobre um herói do espaço, ele ganharia. E daí um jovem chamado Alex Raymond, na verdade o nome inteiro dele seria Alexandre Gillespie Raymond. Ele, junto com um outro escritor, um rapaz também, escreveram uma história e ele criou um personagem chamado Flash Gordon. Flash Gordon é um jovem loiro, bonito, grandão, que percorria também com foguetes os espaços. E 34. E daí, durante 2 anos, aquele personagem alavancou a venda dos jornais e começou... nossa, foi uma coisa maravilhosa. Daí, a Universal já estava numa crise danada. Estava às portas da falência. Então, o que falou? O que nós vamos fazer? Nós estamos à porta da falência, nós precisamos dar um jeito de movimentar, dar um jeito de fazer alguma coisa para arrastar gente para o cinema. Então, eles vendo aquela história em quadrinhos, cismaram de filmar o Flash Gordon. Em 1936 começaram as filmagens. Olha, o Frederick Stefani, que foi o diretor, ele fez um trabalho magnífico, um trabalho maravilhoso. Para a época, foi um trabalho fantástico, fora do comum. Acabou mudando todo o conceito cinematográfico da época, com esse filme Flash Gordon. É um seriado em 13 capítulos. A Universal sempre fez seriado em 13 capítulos. Então, quando esse Flash Gordon ficou pronto, ficou uma fortuna. Na época foi $350 mil. Vocês imaginem, se o ingresso de cinema era 20 centavos, imagine um filme que custou $350 mil. Então, daí o Carlele, o filho dele, que ajudava a administrar a empresa, falou: agora não é só uma falência mesmo. Um dia se viu esses caras gastar $350 mil fazer um seriado. Eles lançaram no cinema. Bem, agora está pronto, vamos lançar no cinema. Olha, você imagine o sucesso surpreendente fora do comum. O cinema se entupia de gente. Primeiro porque nunca, em toda a história do cinema, nunca tinha havido um filme que mostrasse foguete voando no espaço. Aqueles planetas estranhos, cheios de montanhas, enfim, aquelas figuras fantásticas, tudo isso. Então, quando o Flash Gordon explodiu no cinema, todos os donos do cinema queriam Flash Gordon. Ninguém queria outro seriado, mas ninguém queria outro filme. Queria passar Flash Gordon, porque o Flash Gordon trazia gente para o cinema. E em um ano, apenas em um ano, a Universal conseguiu faturar $3 milhões. De um filme de $350 mil, passou para $3 milhões. Nossa, a Universal cresceu, saiu da falência, virou algo fantástico. E só com o Flash Gordon foi exibido no mundo inteiro. Olha, o mundo inteiro correu para ver aquele seriado fantástico, maravilhoso, aquele jovem loiro, bonito, brigando com aqueles seres galácticos, andando aqueles foguetes, com homens-leões, com cidades no espaço, com toda aquela fantasia fantástica e maravilhosa que nunca o cinema tinha apresentado antes. Então, o Flash Gordon, ele simplesmente, não somente tirou a Universal, mas ele alavancou todo um novo tipo de filmes, alavancou toda uma nova série, ele criou uma esperança nos produtores de cinema. E o Flash Gordon, esse seriado, hoje está colocado assim como ícone. O Flash Gordon no Planeta Mongo está colocado como ícone. Um daqueles filmes fantásticos e maravilhosos, nunca mais foi feito outro igual. Lógico, se você assistiu Guerra nas Estrelas hoje, assistir esses filmes moderníssimos, você vai ver o Flash Gordon e vai achar que é bastante primário. Mas você tem que voltar ao ano de 1936, em que o cinema ainda era bastante primário, e depois que você estiver lá, você vai ver que aquela época foi algo maravilhoso, fantástico. Então, o Flash Gordon foi dirigido por Frederick Stefani, foi com Buster Crabbe, Jim Rogers e Robert Middleton. Charles Middleton. Charles Middleton faz o papel do Imperador Ming, aquele que é a figura horrorosa, que é a figura de um chinês ameaçador, que é a figura sinistra, que a molecada, quando via o Ming na tela, assim, todo mundo se encolhia. É verdade. E o Flash Gordon brigando com aquele povo tudo, e dando tapa em todo mundo, e montando aqueles foguetes, e disparando, e derrubando outros foguetes. Aquele tempo já tinha uma espécie de disco voador que girava assim. Não, o filme é obra-prima. Considerando a época, ele fez uma renovação total no cinema.
ele criou um novo conceito cinematográfico. Foi um daqueles filmes importantíssimos que ele alavancou toda a indústria cinematográfica na época. E que hoje ele é estudado assim nas academias de cinema como um trabalho propulsor, um trabalho fantástico e maravilhoso que criou toda uma nova imagem do cinema. Eu quero apresentar para vocês agora uma pequena cena do Flash Gordon, com Buster Crabbe, Jim Rogers, Charles Middleton, dirigido por Frederick Stepney, um filme da Universal de 1936. Preste atenção para vocês verem se o filme não era encantador. Imagine a molecada na época sentado assim, vendo todas essas imagens. Ficava apaixonado. Your Majesty, we have captured the Earth people. Was there any resistance? No, Your Majesty, except from the blonde giant. Why did you enter my kingdom? To save you from your folly. Your meaning? Your planet is rushing madly toward the Earth from which we came. A collision can mean only the destruction of both. There will be no collision. I control absolutely the movement of this planet. And I will destroy your Earth in my own way. Why destroy the Earth? Why not conquer it? Why not? How did you enter my kingdom? In a rocket ship of my own design. You are a remarkable man. I can use you. Take him to the laboratory, give him everything he requires, except his freedom. Conduct the girl to me. Your eyes, your hair, your skin. I've never seen one like you before. Ah, you are beautiful. You keep your slimy hands off her. And you grab him! Throw him into the arena. After him! He shall not escape, my pretty one, or he is to provide us with rare sport. A bargain, Father. If he survives, he's mine. If Stop. Throw him into the arena.